Paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um domingo, uma escola bíblica. Amados, infelizmente o Ministério de Escola Bíblica acabou se perdendo em muitas igrejas, né? Não em todas, graças a Deus, mas a maioria delas, esse ministério tão bom, de um preparo tão firme, tão forte. Eu devo tudo, em primeiro lugar, a Deus, mas a base de tudo que a gente teve, o fortalecimento que a gente teve quando a gente se converteu, foi na escola bíblica dominical, a famosa EBD, né? Mas enfim, substituíram ela por outras coisas, mas não é a mesma coisa. A palavra de Deus é tudo. Amém? Tá feliz com Jesus? Hoje um dia meio chuvoso, choveu muito ontem, hoje está mais ou menos, um dia sem sol, mas é domingo do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Paizinho amado, bendizemos o teu nome por mais um dia, mais um domingo, mais uma escola bíblica, que o Senhor nos ajude, nos dê graça, que a gente não somente seja ouvinte, mas também praticante das verdades da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que vai participar desta escola, dessa classe. E que o Senhor me ajude, porque eu não tenho capacidade, mas é o Senhor que nos capacita. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo. Cadê a Bíblia? Todo domingo a mesma conversa, né? Cadê a Bíblia? Vai pegar lá. Mateus capítulo 6. A partir do verso 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, né? Cada um de nós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 milímetro, 1 milésimo de milímetro ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Já viu algum lírio pegando na enxada? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são cristãos. Na época aqui de Jesus, eram aqueles que não eram judeus, né? Os não convertidos, os descrentes, os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai Celeste, vosso Pai, Deus é Pai, e sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe todo e qualquer uma das nossas necessidades. Então o verso 33, né, que é um verso famoso que todo mundo sabe, mas a questão é praticar. Não é fácil, mas Deus é bom. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o 34 diz: portanto, ou seja, finalmente, né, como consequência de tudo isso, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vou
né? Jesus está falando, para que eu vou me preocupar amanhã? Vai se preocupar amanhã? Já basta o dia de hoje. Pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã tá também. O amanhã é outro dia nas mãos do Senhor. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta o dia de hoje. Amém? Vamos cantar um corinho? Exatamente com base nesse texto que nós lemos. Cante comigo. Buscai primeiro o reino de Deus e toda sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Amém? É a verdade, né? É a Bíblia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que eu li esses versos que está no Sermão do Monte, conforme Jesus ministrou no início do seu ministério? Aí no capítulo 6, o Sermão do Monte vai até o capítulo 7. Porque é uma coisa que nos persegue. Eu não digo que estou livre disso, e ninguém está, porque ninguém é melhor do que ninguém, amém? Que se chama preocupação. Quem aqui já se preocupou essa semana com alguma coisa? Constantemente você tem falado, eu tenho falado, ai, estou tão preocupado com isso, estou tão preocupado com aquilo, estou tão preocupado, ai, com meus filhos, os meus netos, não sei o quê. Preocupação. Ainda mais nesse tempo de pandemia. Não me diga que você não tem se preocupado, porque é mentira. Só de você sair de casa e ter que ir para a rua e estar no trabalho, ou se não estiver trabalhando, está se envolvendo com outras pessoas em comércio, em mercados, em farmácia, não sei o quê, e aquela preocupação ai, tenho que me cuidar,
é álcool daqui, é álcool de lá, lava a mão, lava tudo, né? Lava a cabeça, lava o rosto, chega em casa, tira a roupa, bota para lavar. Meu, uma coisa. Mas enfim, a preocupação, na verdade, é uma coisa natural que a gente tem, né? Mas o Senhor Jesus nos ensina que a gente tem que saber administrar essa preocupação com base no seu ensino, na sua palavra. Por isso que ele ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Aí ele começa ali, que nós lemos, falando a respeito dos pássaros, né? Não semeiam. Você já viu algum pássaro semeando alguma coisa, né? Derrubando semente do bico para colher mais tarde? Ou então acordar de manhã e falar, o que será que nós vamos comer? O que será que nós vamos beber hoje? Será que vai ter alguma sementinha? Será que vai ter alguma minhoquinha? Meu, não estão nem aí, né? E Jesus fala, pois o Pai Celestial cuida delas, não vai cuidar de vocês, que vocês valem muito mais? E os lírios do campo não trabalham, não fazem nada e estão sempre bonitos. Como eu falei, né? Já viu um lírio acordar de manhã, pegar a enxada, botar nas costas? Mas não, eu tenho que dar um jeito de me arrumar, de plantar alguma coisa, porque senão eu não vou ter com o que me vestir. E o Senhor Jesus fala, o Pai Celeste faz tudo isso. Quanto mais vós, quanto mais nós, nosso Pai Celestial nos dá todas as coisas. Amém? Mas essa palavra preocupação, ela também pode ser traduzida como cuidado, né? Na verdade, quando a gente está nesse tempo de pandemia, essa preocupação, na verdade, também é um cuidado que a gente tem. Mas também pode ser traduzido como temor, mas também pode ser traduzido como ansiedade. A ansiedade é a pior de todas as preocupações, né? Por quê? Porque por conta delas, a gente pode tomar atitudes certas ou erradas na nossa vida. Entre essas palavras, cuidados, preocupações, temor, ansiedade, o único sentido de temor, que não é ter medo, é quando esse temor está ligado diretamente à reverência que a gente tem com Deus por causa da sua santidade. Temor é reverência, é respeito, é vontade de fazer a coisa certa para não desagradar o coração de Deus, né? Quando Isaías escreve no capítulo 8, no versículo 13, ele diz assim, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso espanto, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né? E outra coisa, que o cuidado também pode ser, assim como o temor, pode ser positivo quando a gente tem cuidado e tem interesse em outras pessoas, não somente olhando para a nossa vida. Olha só o que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Eu vou falar meio rápido para não ficar muito comprido, porque eu não quero fazer em 2 etapas, né? Mas você depois acompanhe na Bíblia, se não estiver acompanhando agora. Olha só o que Paulo escreve, 1 Coríntios 12, 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, falando da igreja.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ou seja, dizendo, nenhum membro do corpo, do nosso corpo, é desnecessário. Ninguém está amputando o dedinho, né, do pé porque ele é o menorzinho lá e está me incomodando aqui na hora de calçar o sapato, eu vou meter uma foice nele aqui e acabar. Ninguém é louco. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, Paulo está se referindo à igreja e se referindo ao corpo humano, diz, ninguém é desprezível, nenhum membro do nosso corpo é desprezível, ninguém pode descartar um membro. Eu não gosto dessa minha orelha, poft, corta. Não é assim que funciona. Amém? E o verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Né? A gente, daquilo que quem tem um olho azul, o cara não está preocupado em trocar de olho. Né? Quem tem um nariz todo afunilado, não sei o quê, uma coisa, né? Não, esse está bom demais. Aí Paulo continua dizendo, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, já que nenhum membro do nosso corpo pode ser descartado, porque um precisa do outro, né? Podemos viver até sem um dedo ou qualquer coisa, mas um precisa do outro. Vai fazer falta. Já pensou você sem esse dedão aqui? Você não pega nada, Né? A gente vê casos de amputação, coisas, a pessoa fica mutilada, não tem como atender o resto do corpo como era antes. Então Paulo diz assim, é na igreja, cooperem os membros com igual cuidado. Então, ter cuidado, quando se refere a se interessar por necessidade de outras pessoas, aí é uma coisa certa, é uma coisa correta, é um cuidado abençoado. Ainda ele escreve na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, verso 23, dizendo assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Fui 3 vezes, verso 25, fui 3 vezes fustigado com varas. Paulo só levou caçambada, né? Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Todos nós sabemos de como ele sofreu, né? Verso 26, em jornadas, né, em viagens muitas vezes, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, gente do mesmo povo, em perigos entre gentios, estrangeiros, em perigos na cidade, né? Em perigo no deserto, em perigos no mar, e em perigos, este aqui é o negócio, entre falsos irmãos. Isso não sou eu, é Paulo falando. E o verso 27 diz assim, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Aí no 28 ele diz, além das coisas exteriores, como tudo isso aqui é o exterior da vida, né? do nosso dia a dia, é o que a gente sofre por ataques e, né, perigos nas ruas e nas estradas, e dentro de casa, fora de casa, aquela coisa, né, preocupado com isso, com aquilo. Aí Paulo diz assim, mas o que pesa sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Então, existe uma preocupação que é benéfica. É a preocupação com o reino de Deus. Paulo, assim, além de tudo isso que eu tenho que estar me cuidando, né, e sofrendo muitas vezes esses ataques, essa coisa toda, mas o que me pesa mais é a preocupação. Porque eles estão dizendo, o que vem de fora, Deus me guarda, mas a preocupação é o que vai dentro da igreja. É a preocupação
e que a igreja seja uma igreja verdadeiramente abençoada, a noiva do Cordeiro se preparando para as bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então, a preocupação é uma coisa então que a gente vê que nem sempre está errada, né? Agora, ela só está errada quando ela paralisa, quando dá uma parada, quando dá um stop na nossa fé, né? Porque se eu estou só preocupado com aquilo que está ao meu redor, eu não estou mais, acabou a minha fé, né? Quando a gente começa só a se preocupar com as coisas que estão ao nosso lado, que a gente está vendo, então eu já lancei fora a minha fé, dizendo que Deus não é Deus suficiente para resolver, para me abençoar, para me suprir, para me curar, para me libertar, né? Para abençoar minha família. Por isso que Jesus falou, que no texto que nós lemos, de Mateus 6, do 25 ao 34, não vos inquieteis, né? Ou seja, não vos inquieteis. Essa palavra inquietar-se, inquieteis, no grego, o sentido dela é dividir a mente. Na Bíblia também está escrito para a gente não cochear entre dois pensamentos. Pensamento dividido, uma hora confia em Deus, outra hora não confia. Amados, é uma luta, é uma realidade, mas é uma verdade. Amém? Então, a preocupação, essa inquietação que Jesus falou, divide a nossa mente com outras coisas e nos prejudica. Porque uma hora você está pensando numa coisa, outra hora você está pensando em outra, e nós estamos pensando nisso. Ah, eu estou aqui, meus filhos estão longe, ai, meu que, a igreja, aí não sei o que, e tal, e a obra, e a família, e o meu filho, e a minha filha, e não sei o que, e o dinheiro, e a pandemia, e esse vírus, e não sei o que mais. Será que vão descobrir uma vacina? Será que não vão? E a gente começa a dividir a nossa mente entre coisas que nos prejudicam. E só que essa inquietação, por isso que Jesus falou, não vos inquieteis, não muda nada. Jesus falou que a gente não pode, olha aqui no versículo, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. A ansiedade vai mudar alguma coisa? Não vai. A ansiedade só serve só para uma coisa. Sabe o quê? Desviar a nossa atenção, o nosso olhar para esse Deus que é fiel, que é justiça, que é santo. Nossa ansiedade tira a gente do foco. Eu sei do que eu estou falando, eu não sou diferente de ninguém, né? Em vez da gente se concentrar em Deus, na sua palavra, a gente começa a só se ocupar com as coisas da nossa vida. Por isso que Jesus falou, olha para os pássaros e veja como é que eles sobrevivem. Olha para o lírio do campo e veja como é que eles estão bem vestidos, né? Então a gente começa a se preocupar só com as coisas materiais. Olha o que Jesus diz no 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, né? É uma preocupação incrível. Então, preocupação, amados, é uma coisa que é ruim, é nociva, sufoca, consome a energia da gente, tira sono. Quem já perdeu o sono aqui por preocupação, diga amém. Todo mundo vai falar amém, né? E desvia a nossa atenção dos propósitos e dos planos de Deus. Como que dizendo, Deus, acho que essa daqui
você não vai conseguir resolver. Só que a palavra de Deus diz: por acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não há. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Quando Deus deixa as coisas escritas no Velho Testamento, é para ensinamento para nós os dias de hoje, né? Os filhos de Israel, né? Os israelitas, a nação que Deus escolheu, eles viram Deus abriu o Mar Vermelho, viram como é que Deus libertou eles do Egito, abriu o Mar Vermelho, acreditaram, né, na promessa de uma nova terra, mas quando estavam no deserto, ficaram questionando a respeito da água. Sério, como que vai ter água aqui nesse deserto? Pois Deus tirou a água da rocha. Então, preocupação é o oposto da fé, paralisa a fé, né? Preocupação é uma atitude da nossa vida que a gente diz que Deus não é digno de confiança. Só que os que esperam no Senhor saem saltitando, voando como águia. Confiança no Senhor é a nossa toda força. Amém? Glória a Deus. Deus é sim Deus de confiança para cuidar da nossa vida e suprir cada uma das nossas necessidades. Por isso que Paulo escreveu Filipenses 4,19: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma, seja ela espiritual, emocional, material, cada uma das nossas necessidades, não segundo a riqueza humana, segundo a sua riqueza em glória. E mesmo Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 3, e Deus, em Jesus Cristo, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Glória a Deus. No final das contas, toda a nossa atitude, na verdade, é uma atitude covarde, de não acreditar nas promessas de Deus, no cuidado de Deus, a nossa incredulidade, né? Cada um vira um Tomézão, conforme está escrito lá vamos pular aqui, Apocalipse 21, disse-me ainda, versículo 6, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Verso 7, o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, que não tiveram coragem, né, de totalmente entregar sua vida totalmente a Deus, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus coloca, aqui a palavra coloca covardes e incrédulos no mesmo nível de idólatras, no mesmo nível de assassinos, no mesmo nível de idólatras. Então a coisa é séria. Temos que ter coragem de confiar nas promessas do Senhor. Amém? Então, incredulidade, preocupação traz incredulidade e acaba com a nossa fé, nossa confiança, nossa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, amados, a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que reconhecer, né? Pedir perdão. Senhor, perdoa a minha incredulidade, perdoa a minha covardia. Como o salmista escreveu, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ainda no Salmo 34, Davi escreve assim, é um salmo de Davi quando ele fingiu-se de doido, amalucado, né, na presença de Abimeleque. E aí ele escreveu assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará para sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão, engrandecei
comigo, o Senhor comigo, todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, Senhor, me perdoa, me livra desse temor que eu tenho vivido, que não é temor a Ti, é um temor de medo de acontecer a coisa pior, de medo de acontecer alguma coisa ruim, de medo de sair nas ruas, de medo de ser assaltado, de ser sei lá o quê, essa preocupação com o dia de amanhã, o que vai acontecer com este mundo, o que será que vai acontecer com esse Brasil? Meu Deus amado, nossa confiança está no Senhor. Amém? Por isso que Paulo também escreveu em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada vai nos separar. Nenhuma situação difícil vai nos separar do amor de Cristo. Quando Moisés, estava ali diante de Deus, com aquele chamado para ir buscar o povo, retirar o povo do Egito, olha o que o Senhor falou para ele, no Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou, e acabou. Deus é o que é. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu sou o Senhor e não mudo. Nós já vimos os atributos de Deus, sabemos quem é o nosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Deus deu uma carteirada ali em Moisés. Aqui, ó. Eu sou. E não tem explicação. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Olha Deus falando de si mesmo, e com detalhes: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. O Senhor falou: é isso que você vai falar. Você vai me apresentar a eles. Dizendo: vocês não lembram mais de quem era o Deus de Abraão? Não lembram mais quem é o Deus de Isaac? Não lembram mais que foi o Deus de Jacó? Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Então, em vez de ansiedade, em vez de preocupações que trazem mais sofrimento, nos traz abatimento, traz dúvida, traz incredulidade, nós temos que, como Davi colocou ali: Senhor, me dá um livramento, e que minha vida seja uma vida livre para te adorar com ações de graça. Entrai nos seus átrios, na sua presença, com ações de graça, com gratidão, firmados na fé num Deus que é mais do que suficiente, é todo suficiente. Olha aqui o Salmo 112, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se compraz nos seus mandamentos, não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, não se atemoriza. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Não são as notícias que nos atemorizam, nosso coração está confiante no Senhor, seu coração bem firmado, não teme, até vir cumprido nos seus adversários o seu desejo. Amém? E Paulo ainda escreve no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que a gente não seja, como aconteceu ali com Marta e Maria. Quando Jesus chegou na casa dessas duas irmãs, se hospedou ali naquela casa, Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Marta ficou trabalhando, ainda reclamou de Jesus. E Jesus disse para ela: Marta, reclamou de Jesus, diz assim: não está vendo? Eu estou aqui fazendo as coisas, estou aqui nas panelas, estou aqui preparando a comida, e Maria está aí, nos teus pés aí, só escutando a tua palavra. Aí Jesus diz assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas.
Aí ele diz, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. A boa parte é a palavra de Deus, é a confiança nesse Deus, lançando fora toda ansiedade. Amém? Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que Deus nos abençoe. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus.